Louvado seja Deus, amém? Amém. Deus abençoe a todos. Amém. No nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus por estarmos na casa do Senhor, amém? Que Deus nos ajude, possamos sair daqui mais do que abençoados, amém? Bom, irmãos, a leitura desta noite é no livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 60. Amém? Amém. João, capítulo 6, versículo 60, que diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Senhor Jesus, Deus, pedimos a Ti, Deus, nesta noite, que abençoe-nos, Pai amado, com a Tua palavra. Fala aos nossos corações, Deus eterno, nos abra o entendimento, Senhor. Pai, dai-nos, Pai amado, nesta noite, Pai, clareza, Pai, que possamos crer, Pai, que possamos crer na Tua palavra, Senhor. Pai, ajude a cada um que aqui está, Pai. Tu conheces a vida de cada um, Deus, que o Senhor possa falar-lhes conforme a Tua vontade. Deus, dai-nos a Tua direção, nós Te damos graças no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Bom, irmãos, esta é a palavra do Senhor, amém? Que Deus possa nos dar o entendimento. A palavra de Deus diz aqui nesta passagem, amém? O Senhor estava pregando, né? A gente não leu todo o contexto da história, mas o Senhor estava pregando a palavra, falando a respeito de si, né? Que Ele era o pão da vida, entendeu? Que quem quisesse ter vida eterna tinha que comer da sua carne, e eles se escandalizavam por não entender aquilo que o Senhor falava. Mas o Senhor conhecia os seus corações, né? Eles arrazoavam dentro de si, né? Eu acho que nós sabemos o que é isso, né? Arrazoar, né? Dentro do seu coração ali, muitas das vezes, né? Você está arrazoando, né? A mente a respeito de, muitas das vezes, né? Daquilo que é pregado, né? E assim eles estavam arrazoando ali. Diz, mas como que pode? A gente vai comer da carne desse homem, né? Ou seja, eles não conseguiam entender, ou seja, não estavam crendo naquilo. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele entendia, né? Ele conhecia o coração. O Senhor, Ele conhece, né? Os nossos corações, né? Muitas das vezes nós somos tolos em pensar que podemos ocultar alguma coisa de Deus, né? Ou seja, Deus conhece tudo. Então o Senhor, Ele conhecendo ali, e Ele continuou pregando, e algumas pessoas acharam duro, né? Um discurso duro. Ou seja, incomodou, né? Tocou ali na ferida de muitos. Mas um discurso duro desse, né? Quem pode suportar, né? Quem vai seguir?
a Jesus, né? Porque era uma palavra dura. Ou seja, às vezes as pessoas vão atrás apenas de palavras de bênçãos, né? Elas vão atrás só de palavras que conforte ali o coração, que alegra ali o coração, mas que muitas vezes não transforma o coração, não transforma a alma. Não transforma o interior. Porque às vezes a gente não lemos, né, a Bíblia e não conhecemos a palavra. Muito daqueles que vão à igreja não conhecem a palavra, não conhecem versículos como: aquele que quiser seguir a mim tem que sujeitar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e me seguir, né? As pessoas às vezes não conhecem essas escrituras porque não leem, né? Ou às vezes porque realmente tem uma certa amnésia, né? Mas, ou seja, aquelas pessoas ali estavam arrazoando ali, mas aquele era o Evangelho, né? Era a palavra da vida eterna, né? Ou seja, o discurso era duro, mas a gente tem que fazer como Pedro. Pedro não achou o discurso leve, nem foi religioso, né? E dizer: não, mas essa é a revelação da palavra, nós temos que aceitar. Não, Pedro sentiu o peso da palavra também, né? Ali muitos sentiram o peso, né? Porque o Senhor perguntou para eles também: porventura vocês não querem ir também? Jesus conhecia o coração dos discípulos. Naquele momento muitos começaram a sair, virar as costas, né? Porque a pregação ali era na rua, né? Muitos foram ali pelas paredes, quebrando o beco. Muitos se dispersaram ouvindo ali a mensagem, né? O Senhor conhecia o coração, ele sabia quem eram aqueles que haviam de crer, né? E aquele que havia de o trair. Então, ou seja, os próprios discípulos que ali estavam também, possivelmente estavam arrazoando em seus corações. Palavra dura, né? A gente não entendeu, né? Mas como assim? E agora o que é que eu faço? Eles também estavam daquela forma, mas, né, Pedro foi sábio. Pedro, ele conseguiu ter visão ainda naquela situação, que disse assim, quando o Senhor disse: se vocês não querem ir também, mas para onde? Vou fazer o quê? Para onde é que eu vou? Voltar a minha vida comum de pescador? Voltar à minha religiosidade, enganando a mim mesmo, pensando que eu estava evoluindo, eu estava indo na direção correta? E Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens a palavra da vida eterna? Entendeu? Mas Senhor, só Tu tens, e eu vou ficar por aqui, né? Seja apanhando ou não, ou seja, ele estava mirando o destino. E Senhor, é aqui, né? Ele reconheceu que o Senhor, ele era o oleiro, né? Que quebra o vaso, que amassa o barro, que faz da maneira como Ele quer. Ele disse: eu não posso. Ele já não se encaixava mais naquele mundo, naquela vida que ele vivia antes. Ele não tinha mais aquela capacidade. Senhor, ou seja, ele era um cristão. Mas Pedro, a gente conhece, Pedro não tinha uma personalidade tão boa. Era um homem valente, né, zangado. Ficou triste porque tinha que pagar imposto, tinha que pagar as contas e não tinha o dinheiro. Ou seja, ele se frustrou muitas das vezes com as adversidades da vida, entendeu? Sua sogra ficou enferma, ou seja, ele seguindo a Jesus, deixou a mulher em casa, deixou os filhos em casa e seguiu ali um homem que se dizia ter a palavra da vida eterna, ou seja, ele creu, ou seja, ele seguiu aquela vida ali, né? Ou seja, não é fácil, ou seja, eram as mesmas situações e adversidades que o homem passa nos dias de hoje. Ou seja, mas ou seja, era um homem que não queria aquela vida. Ou seja, a vida de pescador, não era a vida de pescador.
Era a vida de pecador. Ele não queria aquela vida. Era um homem que conhecia a sua natureza. É aquilo que a gente tem que conhecer, né? A nossa própria natureza. E Deus não quer que você chegue para Ele e tente desdobrar e dizer, não, foi por causa daquela circunstância ali. Não, você é desse jeito mesmo. Né? Nós somos desse jeito mesmo. Né? Zangado, muitas das vezes frustrado. Essa é a nossa natureza. Nós somos assim. Deus não quer que você tente ser aquilo que você não é. Ele quer que você faça como Pedro fez. Esse Senhor, ou seja, reconhecer aquilo que você é. Senhor, eu sou assim mesmo. Eu não consigo não. Está difícil, mas eu quero tentar. Né? Eu não estou conseguindo, mas eu quero continuar. Não dá para mim voltar. Né? É mais longe voltar do que seguir para frente. Para você olhar para trás e querer voltar àquela vida, o caminho é mais longo. Vale mais você continuar caminhando para frente. Entendeu? Então o Senhor não quer isso. Ele quer. E Deus não se preocupa, né, com quantidade, né? A gente tem aprendido isso. Deus se preocupa com qualidade. Ele não se importou se tinham 5.000 ali ouvindo, né? Sobrou 12, né? Ou seja, a Bíblia diz que fora os 12 tinha 70 discípulos ali que o Senhor enviou a pregar e evangelizar. No fim das contas não tinha 70 mais não, só tinha os 12 de sempre. Sempre tinha os de sempre, né? Aqueles que o Senhor chamou, né? Ou seja, se você crê que o Senhor te chamou, porque eu não acredito assim, eu não gosto de ver dessa forma assim, você vem à casa de Deus para poder não estar, como posso dizer, inocente da condenação. Se você não crê que você passou tudo o que você passou, se você não acreditar que tudo aquilo que você tem passado, o caminho que você caminhou até você conhecer essa palavra, e você ainda crê que você vai para o inferno, você ainda crê que você não vai ser um salvo, que você não é um cristão, se você acredita que Deus te deu a conhecer essa mensagem, te deu esta comunhão, para você ser condenado no final das contas, você não pode ter esse pensamento. Você tem que ver que Deus te chamou para ser participante, para crer, ou seja, a intenção dele é te dar a salvação. Ou seja, ele chamou ali os 12, ali no intuito de quê? De não deixar que eles fossem inocentes, entendeu? Não, ele chamou para dar a eles a salvação. Muitos são chamados, né? Poucos são escolhidos porque poucos creem. Ou seja, mas você tem que crer, você não pode. Ou seja, eu nem gosto de evangelizar para que aquele que ouvir não esteja mais inocente. Eu não gosto de ter esse pensamento. Você sai para evangelizar, você não ganha uma alma, né? Às vezes a gente usa a desculpa, não, mas é porque todos têm que ouvir a palavra para não ser inocente naquele dia, não ter desculpa, né? Não, você tem que ir no intuito daquela pessoa, né, alcançar a misericórdia, alcançar a casa dela. Então Deus não quer que você seja aquilo que você não é. Eu seja a pessoa que você é. Não estamos falando de aceitar, né? Estamos falando de reconhecer e querer mudar. Como foi Jacó, né? Era um homem frustrado, trapaceiro, viveu ali na tenda da sua mãe, nos afazeres de casa. Ele acabou errando, tropeçando, mas ele queria a primogenitura, ele queria a bênção de Deus. Mas ele buscou da maneira errada, ele foi precipitado. A mãe ainda ajudou o filho a errar, né? Porque ou seja, às vezes a gente pensa que quando Isaac botou a mão sobre Jacó ali e disse, sejam teus os orvalhos da terra e a gordura e a bênção, aí Jacó foi abençoado. Não foi não, ali não, naquela bênção não. Deus deixou ele passar toda aquela tribulação para depois abençoar ele. Foi depois que ele reconheceu que ele foi ameaçado de morte, que ele teve que fugir.
que ele passou tudo aquilo, ele foi abençoado. Mas naquela bênção ali, de maneira errada, não foi assim. Ou seja, teve todo ali o processo, ele mudou, mas ele reconheceu. No dia que ele viu o seu irmão, ele não foi bater de frente com Esaú. Anos depois ainda ele reconheceu: Esaú, eu enrolei meu irmão, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou me humilhar. E ele mandou bênçãos e presentes para Esaú, na intenção de receber o perdão do seu irmão, porque ele reconheceu que tinha errado. Entendeu? Ele reconheceu que ele tinha errado. E ele foi se prostrando, né? Vinha Esaú, ele se prostrou 7 vezes diante do seu irmão até chegar a ele. Hoje você nem apertar a mão do irmão às vezes não quer, né? Nem dar bom dia às vezes não dá. Ou seja, ele foi se prostrando, já era um outro homem, né? Trabalhou 14 anos para ter ali as suas bênçãos, suas coisas, sofreu, entendeu? Ou seja, mas aí ele foi abençoado. No dia, se eu não estiver enganado, foi Jacó, quando ele foi para a terra do Egito, o faraó foi cumprimentar ele e perguntou quantos anos ele tinha, e ele disse: tantos anos. Ele disse: maus, tantos anos e maus foram os anos do teu servo. Ou seja, não é que Deus não tinha abençoado ele, mas foi tantos anos de peleja, de sofrimento, entendeu? Que ele se expressou daquela maneira, entendeu? Ou seja, mas Jacó já era um outro homem. Ou seja, ele reconheceu aquilo que ele era, entendeu? E o Senhor o abençoou naquilo, por reconhecer. Se olhar para Moisés, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que existia sobre a face da terra. Isso não o isentou de se irar. O povo agoniou tanto Moisés que ele se irou e martelou a rocha lá 2 vezes, aquilo que não era para ele ter feito. Ou seja, mas era um homem ali, a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face. Ou seja, Deus se agradava do espírito de Moisés. Moisés tinha, entendeu? Por quê? Porque na hora que o Senhor dizia: Moisés, sai da frente que eu vou matar esse povo todo que está aí e vou fazer de ti uma grande nação. Às vezes a gente olha e pensa assim: Deus se irou e ia matar o povo. Não, Deus estava testando era Moisés. Sabe o espírito que tinha em Moisés. Você não pode matar, Senhor, porque esse povo aí não vai para frente não. Entendeu? Mas não, Moisés se ajoelhou, dizendo: longe de ti, Senhor, de fazer tal coisa. Porque as outras nações vão dizer que tu tirou o povo lá do Egito só para vir matar. Entendeu? Às vezes assim, teu vizinho vai dizer que você, né? Às vezes o vizinho diz, né? Ó, fulano é isso e aquilo, agora quer ser crente, né? Bem-aventurado é você, entendeu? Bem-aventurado é você por querer, depois de todos os teus anos de erro, querer ser um cristão, querer ser alguém diferente, né? Reconhecer a Cristo na sua palavra, entendeu? A necessidade não de ser rico, não de ter dinheiro, né? Mas a necessidade de ter perdão, a necessidade de ter misericórdia, graça. Então, bem-aventurado é você, entendeu? Por isso, então, você tem que fazer como o Pedro. É duro, às vezes é difícil, é muito difícil. Às vezes pensa em desistir, a gente pensa assim, né? Mas a gente tem que fazer como o Pedro, né? Para onde? Você saindo daqui, você tem que ir para algum lugar. E você vai para onde? Para onde? Não existe mais lugar. Nunca existiu outro lugar senão este lugar que é em Jesus Cristo. Então, porque às vezes a gente interpreta mal quando a gente está no Espírito, né? Para dizer o contrário, né? A gente olha daquela maneira assim, mas
A gente se ofende muitas das vezes com a palavra, mas a palavra, o propósito da mensagem, da palavra, que é dura, que martela, que bate, né? Ela não combate pessoas. Nós temos aprendido e entendido que a palavra ela combate espíritos. Espíritos que te influenciam, espíritos que te fazem pensar diferente. Entendeu? E ali é o ponto, ali é o alvo. E não tem outro jeito, o espírito está em você e tem que apanhar, né? A gente tem que apanhar para ver se aquilo sai. Ou seja, e aquilo sai, entendeu? Então, o Senhor, Ele sabe todas as coisas, Ele te conhece, Ele nos conhece. Você só tem que dizer a verdade. Eu sou isso, tudo isso mesmo, me amarra um pouco, né? Sou zangado, sou isso, tenho dificuldade nisso aqui, você nem imagina. Gosto disso aqui. Ou seja, Ele só quer que você reconheça, Ele precisa que você reconheça. Né? Porque o homem, a partir do momento que ele reconhece, que ele baixa a cabeça, né? Ele confessa. Ou seja, ele abre ali o caminho, né? Ele baixa as mãos, eu não tenho o que fazer, eu tenho que reconhecer mesmo, que eu estou errado. Aí você diz, agora, né? Aí que ele entra e faz ali o que tem que ser feito. Entendeu? É porque muitas das vezes nós somos apressados, né? A Bíblia diz, né? No final dos tempos, muitos andariam de um lado para o outro, né? Pessoas agoniadas. Às vezes você corre tanto que perde o tempo. Os dias estão sendo abreviados, mas muitas vezes você tem que parar, você tem que caminhar, né? Você tem que aproveitar, né? A paisagem, os momentos. Você às vezes está tão preocupado com o dia de amanhã, que o dia de hoje você deixa passar, né? E você é ríspido, você às vezes é ignorante, você é tudo isso. Tendo aquele dia ali para Deus te abençoar, entendeu? E às vezes nós somos muito apressados. O Senhor, cumprindo as Escrituras, morreu, ressuscitou, estava ali. Aí agora eu tenho que juntar, né? Ferir o pastor e as ovelhas se dispersarão, né? Jesus ressuscitou, agora ele foi atrás de tudinho. Aí lá tinha 2 voltando para Emaús, voltando para a vida mudando que eles tinham. Aí é o pensamento deles. Jesus chegou do lado deles, conversando com eles. E eles tu não sabe o que as coisas que tem acontecido, dizendo para Jesus. É aquilo que você, eu, muitas vezes diz, né? Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? Né? O que eu estou passando, a situação, Senhor. Né? Aí eles dizendo, tu não viu as coisas que aconteceram nesses últimos dias do homem chamado Jesus? E nós pensávamos que era ele, aquele que havia de remir a Israel, e agora já morreu, já é o 3º dia. Ou seja, entendeu? O Senhor foi que disse que faria isso, isso e aquilo. Você ora para Jesus e diz, né? Senhor, tu não estás vendo, tu dizia isso, isso e aquilo, que aconteceria isso. Aí Jesus olha para ele e diz assim, nécios e tardos de coração, né? Para compreenderem as Escrituras. Ou seja, Jesus ressuscitado do lado deles, e eles com a mente longe, voltando a Emaús, voltando a vida que eles tinham. Entendeu? Era para eles ter ficado em Jerusalém. Era para eles ter ficado lá. Mas não, ou seja, Jerusalém é a palavra, é a figura da palavra. Você tem que ficar em Jerusalém, você não pode sair. Espere em Jerusalém até que tudo se cumpra. Fique na palavra até que tudo aquilo que o Senhor prometeu venha a se cumprir. Ou seja, às vezes nós somos nécios, nós estamos tardos em crer, em acreditar, em esperar. Ou seja, nós somos apressados e não olhamos todas as vezes aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos. Então aquele povo estava voltando àquela vida. E às vezes nós estamos voltando também, porque muitas vezes não acreditamos. Ou seja, demoramos a acreditar ou crer, né?
crer, entender a palavra. Mas o Senhor, ele sempre esteve ali, né? A gente é que para, mas a palavra de Deus diz que o Senhor, ele não para, ele está sempre ali trabalhando, entendeu? Ou seja, Deus está trabalhando também, Deus está fazendo, Ele conhece o coração, entendeu? Às vezes nós estamos no tempo, né? Então o tempo, tem momentos que ele nos aperta, né? O tempo muitas vezes ele nos aperta, estamos sujeitos a ele, né? Mas o Senhor, ele está em outro plano, trabalhando, né? Ou seja, para nos dar a verdadeira recompensa, entendeu? Porque a palavra de Deus diz que, porque certa vez, você olhar para os discípulos, eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, e nós, né, que deixamos casa, né, mulher, filho, né, para te seguir, né? Ou seja, chegou um momento que eles falaram lá: Senhor, né, e nós, né, ainda estamos do mesmo jeito, né, só com a chinelinha no pé, desse jeito, assim, o que nós vamos de receber, né? Foram cobrar ali entre aspas, né, o salário ali, né? Mas, ou seja, o Senhor disse: verdadeiramente todo aquele, né, que deixou pai, deixou mãe, deixou filhos, deixou tudo isso para seguir a Ele, não deixará de ser abençoado tanto nesta vida como na vida por vir. Ou seja, Deus há de recompensar, de abençoar tanto nesta vida como na vida futura, né? A Bíblia diz que Deus não é homem, né, para que imita, né? Nós falhamos com a nossa palavra, né? Mas o Senhor, ele não falha, né? Você só tem que estar ali ao lado dele, você tem que permanecer nele, não saia de perto dele, né? Não saia da palavra. Então, às vezes vai ser difícil, você vai querer ir embora, mas lembre-se de Pedro, né? Lembre-se de Pedro, que era um homem zangado, né? Que se zangou, cortou a orelha de um daqueles que foram prender Jesus com a espada, mentiu, disse que não conhecia Jesus, entendeu? A Bíblia diz que depois, quando o Senhor ressuscitou, aí estavam os apóstolos, foram pescar. Ou seja, eles voltaram, né? Foram para a vida com um deles, estavam pescando. Aí o Senhor apareceu lá na beira do rio, do mar. Estavam ali, ele disse, né? Para que eles não estavam pegando nada. E Jesus fez lançar a rede do outro lado. Aí eu acredito, né? João olhou para Pedro e disse assim: é o Senhor. Aí vocês, por que João disse isso? Porque nem todos reconheceram ali à primeira vista que era Jesus. Mas como que João olhou para Pedro e disse assim: é o Senhor. Eu acredito que por causa da palavra. Porque o Senhor disse: lançai a rede do outro lado. Ele já tinha ouvido aquilo uma vez. Ou seja, você conhece o Senhor através da palavra. Ou seja, se você lê a Bíblia, você está familiarizado em ler a palavra, quando ele falar, você vai entender. Diz assim: é o Senhor falando. Entendeu? Precisa obedecer ao Senhor falando, é o Senhor precisa escutar. Aí você vai dizer para o seu irmão: olha, é o Senhor falando. E na mesma hora Pedro, né? Pedro estava desviado, mas aí, quando João disse isso para ele, qual foi a primeira atitude de Pedro? A Bíblia diz que Pedro estava nu. Pedro estava nu, pescando. E a Bíblia diz que ele se cingiu e se lançou logo dentro d'água, né? Para ir ter com o Senhor. Ou seja, Jesus é minha oportunidade. Pedro foi logo, ele nem esperou remar até a beira da praia, ele se lançou, não queria nem saber que ele estava nu, ele se vestiu, se jogou dentro d'água e nadou até lá, para ter com o Senhor. Aí lá Jesus perguntou, né?
Pedro, tu me amas? 3 vezes, até tocar lá no fundo da alma de Pedro, né? Pedro chorou, né? E Deus vai fazer isso, Deus vai, você ainda não. Às vezes você vem aqui, né? Às vezes nós, né? Vemos aqui, a gente chora. Esse não, ainda esse choro aí ainda não deu para convencer, não. Ele ainda vai tocar lá dentro, entendeu? Que é quando a pessoa vai se derramar mesmo toda assim, que ela não vai ter capacidade, entendeu? Capacidade. Porque a capacidade tem que ser dele, não sua, né? A capacidade, a Bíblia diz, né? Que a salvação é pela graça, né? Não vem de vós, é dom de Deus. Deus não vem das obras para que ninguém se glorie e diga, foi o meu louvor, foi a minha pregação, a multidão que eu ganhei para Jesus. Disse, não, é Ele que dá a capacidade, vem dele, entendeu? Tudo vem dele, ele não vem de você, vem dele. Então você tem que se chegar a ele, você tem que se achegar àquele que é o dono, entendeu? Da salvação, da vida eterna. E você tem que se humilhar, a gente tem que aprender a se humilhar mesmo. Foi como aquela mulher lá que foi até o Senhor, não tinha uma vida correta, foi chorar aos pés de Jesus, enxugar os pés do Senhor com seus cabelos. Ela foi fazer aquilo que ela podia. Eu não tenho ouro, não tenho prata, entendeu? Não tenho nada, tenho esse unguento aqui, vou até lá e vou fazer. E de todos ali ela foi remida, entendeu? Ela foi alcançada, entendeu? Jesus estava ali na casa, não sei, de Mateus, alguém ali, mas Jesus estava ali para ela. Ou seja, ela que haveria de ir até onde o Senhor estava para ser salva, deu para alcançar ali a misericórdia. Então não importa o estado em que você está, se você ouvir a voz do Senhor, atenda, entendeu? Atenda, que às vezes a gente realmente fica nu diante de Deus, de tanto errar, de tanto tropeçar, mas você ouvir a palavra, reconhecer, vá até Ele, entendeu? Faça como Pedro. Para quem iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? E às vezes a gente olha assim, falta isso, falta aquilo. Não, às vezes falta a gente mesmo se converter, né? Se converter. É um processo, é uma caminhada, entendeu? Ou seja, a Bíblia diz, né? Vai na tua pouca força, entendeu? Ou seja, Ele só quer que você seja sincero. Nós sejamos sinceros, né? Sejamos nós mesmos e reconheçamos diante dele as nossas fraquezas, entendeu? Ou seja, é simples, né? Mas às vezes parece confuso, se torna tão difícil. Deus se torna tão difícil, mas nós temos que aprender a nos achegar a Ele, amém? Então não cometa esses erros. Por exemplo, você vai ver ali na parábola das bodas, né? Quando o rei preparou ali as bodas do casamento e tudo, e aí você vai lá, chama o povo, mandou os servos chamar. Aí muitos diziam, não, eu vou para o meu campo, né? Tem um trigo ali para me plantar, para colher, vou aradar o campo. Outros, não, eu vou para o meu casamento, né? Vou aproveitar meu casamento, acabei de casar, vou fazer isso aqui. Ou seja, aqueles que foram chamados a se assentar ali na mesa, né, com o Senhor, para comer da sua comida, para ser participante da sua festa, eles acharam uma desculpa, outra. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Os senhores não são dignos. Eles não eram dignos. E se vai aí pelo caminho, aquele que tu achar,
seja ele pobre, seja ele coxo, seja ele mudo, seja ele surdo, aquele que tu achar, traga para dentro, entendeu? Ou seja, pessoas que não tinham nada, pode-se dizer. A gente sabe que Davi é figura ali do Senhor, né? A Bíblia diz que Davi, quando ele fugia da face de Saul, né, ele foi ali por uma caverna. Com quem ele se juntou? Davi. Eram homens que estavam devendo, homens que perderam o sentido da vida, homens que não tinham nada. Se eu não estiver enganado, eram 400 homens. Ou seja, Davi se juntou com aqueles homens ali. Ou seja, eram pessoas que estavam cansadas da vida, né? E Davi se juntou com aqueles homens ali. E depois você vai ver que aqueles homens ali se tornaram o quê? Se tornaram ali os servos ali de Davi, soldados de Davi. Depois estavam ali no reino, em Jerusalém, servindo Davi. Era Joabe, que depois era capitão do exército de Davi. Ou seja, eram homens que eram nada e se tornaram alguma coisa, entendeu? Ou seja, essas pessoas assim é que Deus procura. É aquele que sabe que não é nada, é aquele que sabe que necessita, que precisa, entendeu? Então aí você tem que dizer que eu seja um dos tais, né? Você seja um dos tais, entendeu? Capaz de reconhecer isso. Ou seja, aí aquela pessoa ali é que o Senhor ele quer ajudar, né? Que tem capacidade de reconhecer, entendeu? Você olha para Moisés, quem era Moisés? Moisés vivia uma vida que não era dele. Moisés vivia uma vida que não era dele. Moisés não era egípcio, não era homem para estar ali, para ser um faraó, entendeu? Ele chamou Moisés, botou Moisés 40 anos ali, se a gente não enganado, no deserto, e trabalhou só com 80 anos. Deus pegou Moisés, se a gente não enganado, e mandou para libertar o povo. Ou seja, Deus trabalhou na vida de Moisés. Quem é Moisés? Muitas vezes você não pensa quem é Moisés. Moisés matou um egípcio, entendeu? Para defender o seu irmão, né? Um hebreu. Ou seja, mas Moisés tinha matado, né? Uma pessoa. Ou seja, mas Deus trabalhou na vida de Moisés. Moisés deu ali lugar a ele, entendeu? E Deus moldou Moisés, entendeu? Um homem. Diz assim, agora tu vai lá no Egito e vai fazer os sinais e vai libertar aquele povo dali, entendeu? Ou seja, Deus precisa apenas de uma pessoa. Ou seja, não é a quantidade. A Bíblia diz que Ele procura, né, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aí você vai ver, Ele diz assim, onde estiver 2 ou 3, eu estou ali no meio. E senão onde tiver uma casa cheia, uma igreja cheia, uma multidão, né? Não, mas onde tiver 2 ou 3 eu estou. Ele está às vezes naquela multidão, está, mas onde tiver 2 ou 3, que seja sincero, que queira, eu estou ali, entendeu? Ou seja, que ele sabe que é bem-vindo ali. Amém? Então não seja nécio, né? Não sejamos tardos de coração. A Bíblia diz que todas as coisas, é difícil, né? Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a Bíblia diz todas as coisas, né? São todas as coisas. A gente não sabe, mas de alguma forma está contribuindo, né? Por exemplo, o dilúvio, a mesma água que acabava com todas aquelas pessoas ali, é a que levantava a arca e mantinha a salvo Noé e sua família. Entendeu? Ou seja, Moisés ia olhar, Noé ia olhar ali e dizer, Senhor, todo esse povo
né? Mas a mesma água estava salvando, ou seja, tudo aquilo estava contribuindo. Entendeu? O Senhor chamou todo aquele povo antediluviano para entrar na arca, porque Moisés pregou durante todo o tempo que ele construiu a arca, ele pregava e dizia que ia chover. Aleluia. Entendeu? E ninguém acreditava, ainda mais porque nunca tinha chovido. Ou seja, Noé falava de algo que nunca havia acontecido. É o mesmo que você falar da vinda de Jesus, ninguém, ou seja, até hoje nunca aconteceu, e a Bíblia diz que haveria nos últimos dias, haveria pessoas que iam arrazoar em seus corações e dizer: ah, mas desde que eu nasci que eu ouço dizer isso e aquilo. Ou seja, por quê? Porque é algo que nunca, ou seja, mas ele vem, né? A Bíblia diz que ele vem, entendeu? Então você tem que continuar ali construindo a sua arca, entendeu? Porque quando a água vier, ela vai, né, te levantar, entendeu? Então, não seja nécio, não seja tardo, né? Em uma palavra de fé, né? Ou seja, toda a família de Noé estava com ele. Não é doutrina, mas é fé, né? Tome por fé, que a Bíblia diz, né? Ou seja, toda a família de Noé ali entrou na arca. Viu? Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Entendeu? Você creia que o Senhor ele vai fazer alguma coisa. Eu acho que não tinha homem mais, como é que eu posso dizer? Não é desiludido, é desacreditado da vida do que aquele homem do lado de Jesus na cruz. Eu vou morrer agora, estou crucificado, eu tenho horas de vida aqui. Ou seja, e Jesus encontrou ele ali, entendeu? Jesus encontrou ele ali, ou seja, era para ele estar ali, entendeu? Ele foi salvo ali, naquela cruz. Ele era um homem errado, um pecador, mas Jesus estava ali para ele, entendeu? Olha, você olhar assim, você olhar para os seus erros, dizer: vou morrer nos meus erros. E foi a condição daquele homem. Aí, eu acredito que o homem abençoado, né? E que palavra, né? Uma das palavras, eu acho, mais bonitas da Bíblia, que ele diz para Jesus: Senhor, lembre-se de mim quando chegares no teu reino. Aí diz assim: hoje mesmo tu vai estar comigo lá. Quer dizer, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, aí num abrir e fechar de olhos, aquele homem onde ele não estava depois de toda uma vida. Entendeu? Então, irmão, é isso. Você tem que se apegar a isso, né? Nós temos que dar um jeito de crer nisso de toda a força. Entendeu? Você tem que crer que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que se nós não cremos que Jesus ressuscitou, a nossa fé é vã. Entendeu? Então você tem que alcançar. Entendeu? Você tem que esticar a mão mais um pouquinho. Entendeu? Nós temos que chegar lá. Amém? Está com dificuldade de crer? Apenas diga: Senhor, eu estou com dificuldade de crer, né? A Bíblia diz que aquele que pede sabedoria ao Senhor, Ele dá e não lança em rosto o tempo da sua ignorância. Ou seja, Ele quer que você peça, mas Ele quer que você peça aquilo que é certo, Ele às vezes olha para esse menino e só pede o que é errado, né? Você só pede, só dá fora, não dá uma dentro, né? Ou seja, você pedir com sabedoria, entendeu? Então, irmãos, lembre-se de Pedro, amém? Para onde iremos nós? É difícil, não é fácil, né? Existem pedras no caminho, existe um sol, todo um deserto,
entendeu? Mas o Senhor está lá, né? A coluna de nuvem está lá no deserto, a coluna de fogo está lá no deserto, entendeu? O pão não falta, a roupa também não, ou seja, Deus está todo o tempo ali, né? Porque Ele mesmo disse, né? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Ou seja, todo dia Ele está ali do seu lado, e nós como aqueles que voltavam para Emaús, né? Mas Ele estava ali, eles não reconheciam. A Bíblia diz que eles só foram reconhecer que aquele era Jesus no partir do pão. Quando Jesus partiu o pão, aí a Bíblia diz que Jesus sumiu, né? Aí eles reconheceram, e na mesma hora eles correram voltando de Emaús para Jerusalém, entendeu? Ou seja, quando você vai reconhecer, você só reconhece a Cristo no abrir da sua palavra, entendeu? Então não vá atrás daquilo que você sabe que o Senhor não vai falar contigo, entendeu? Se você quer ouvir a voz do Senhor, venha até a palavra, você só vai encontrar a Cristo ali, na abertura da sua palavra. Não adianta ir atrás de vídeo no YouTube, né? Não, ou seja, você tem que vir na sua palavra, entendeu? Aí o Senhor, Ele vai falar, amém? Então, irmãos, que nós sejamos como Pedro, né? Não se esqueça de Pedro. Se possível, bote até o nome do seu filho de Pedro, né? Para toda hora você está lembrando. Então, irmão, não se esqueça, amém? Você não tem lugar para ir, entendeu? Você não tem. Só em Cristo Jesus existe a salvação e a misericórdia, entendeu? Permaneça, entendeu? Os tempos mudam, as estações mudam, entendeu? Nada é permanente, entendeu? As estações, tudo tem o seu devido tempo. As coisas, uma hora elas vão mudar e vai ser primavera. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos